Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego foi, mas vejo já. Perdido Ele me achou. Amado Deus, soberano Pai, Criador e sustentador do universo, mais uma vez na Tua presença, te agradecemos, ó Pai, por este momento de nós nos encontrarmos diante de Ti, agradecido por este culto que foi aberto no Teu nome de antemão, Pai, para nós alimentarmos da Tua palavra. Já cantamos, já oramos, já subimos nas asas do louvor, os pedidos de oração foram entregues em Tuas santas mãos, e agora aqui está a congregação, Pai Santo, que acabamos de louvar, de cantar, e agora é o momento do Senhor cortar o pão fresco da hora, o alimento, a carne fresca do dia. Venha ungir a mente e coração de cada um aqui, Pai, para captar Tua palavra, porque podemos ler a Bíblia, podemos pregar, mas se o Senhor não adicionar nos corações, Pai, não vai adiantar de nada, Pai. Mas nesta noite, confiamos que o Senhor adicionará a Tua palavra em cada coração. Tire toda aflição, angústia, toda coisa pesarosa, toda coisa contrária, toda coisa que está permitindo atrapalhar alguém aqui, seja repreendido e conceda um bom culto para nós. Toda atmosfera negativa que caia por terra e dê para nós um bom sermão nesta noite. Pedimos, entregamos em Tuas santas mãos, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, podem se assentar por um momentinho. Glória a Deus. Amados, agradecemos a Deus nesta noite. Hoje tivemos nossa reunião de manhã aqui, reunião de obreiros. E tratamos alguns assuntos, irmãos, porque as reuniões de obreiros é mais voltada, irmãos, para tratar de assuntos corriqueiros mesmo da mensagem. Porque a igreja tem uma equipe de trabalho, né? Que são os diáconos, porteiros, evangelistas, os obreiros. Então, nós precisamos, uma vez por mês, ter a nossa reunião dos obreiros. Então, hoje, tivemos de manhã, mas eu quero pedir encarecidamente os diáconos e obreiros que fiquem no final do culto, que nós vamos ter mais uma palavra no final do culto para os irmãos obreiros e diáconos que não vieram, tá? Vamos tratar mais um assunto no final do culto entre os obreiros. Pode ficar as esposas junto com seus esposos, tá certo? Por quê? Porque, irmão, nós somos uma equipe, tá? Nós temos que trabalhar unidos, tá? Temos que trabalhar unidos. E essa equipe, irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo teve uma equipe de 12 homens, né? Foram os apóstolos. E ele não tinha reunião não, era constante com ele, o tempo todo, né? Então no final do culto, já estou advertindo, quero que os irmãos não vão embora, fiquem aqui para participar dos minutos que nós vamos tomar ainda para falar sobre a palavra, a mensagem. Também, amados, tratar sobre o ato, irmão, eu tirei o banco dali, tá? Tirei o banco dali, aí o banco voltou, tirei de novo. Por quê? Há bancos aqui suficiente para a igreja sentar, entrar e sentar aqui. Tá? Por que não queremos? Porque vão sentar lá, começam a conversar, um irmão que não viu o outro. Ô irmão, como vai?
Desculpe que eu vou falar, igreja, às vezes até impede Deus fazer uma cura aqui, porque quebram a ordem lá no átrio. E nós temos que manter a ordem. Desculpe que eu vou falar também aos irmãos aí. Não dê conversa para ninguém lá fora, no período de adoração. Lá fora, chegou um irmão, chegou alguém, irmão, Deus abençoe, vai entrar? Não, vou esperar alguém aqui, Deus abençoe, fica aí no seu carro, na sua moto, espere aí, amém? Não vão lá, irmão, dialogar, conversar, porque quebra a ordem dos diáconos. Os diáconos são os policiais da igreja. Se precisa estar lá papeando, estar conversando com alguém, não. Então tem que ser meticuloso nessa hora, irmãos, tá? O diácono falou, irmãos, o senhor vai chegar para o culto? Não, vou ficar aqui fora, então Deus abençoe, amém? Chega aí, vamos conversar. Não, quer conversar? Eu vou na sua casa, desculpe a expressão, vamos comprar um frango, tá? Nós vamos lá na sua casa, nós assa esse frango, come o frango e conversa. Mas na igreja é lugar de vir para adoração. Para adoração. Fica conversando lá fora, a vida vira uma nhaca, um problema, porque quebra a ordem da igreja e a ordem da palavra. A pessoa, em vez de estar aqui escutando a palavra, está lá fora conversando. E para Deus, isso não é bom. Vem na igreja, senta, escuta a palavra. Não quer escutar? Procura o seu lugar. Arruma um lugar que você possa fazer essas coisas. Amém? Porque nós temos que manter a ordem, irmãos. Senão vira uma bagunça. Tirei o banco dali. Se alguém precisa das crianças, tem o berçário aqui atrás, tá certo? Para as crianças. E o certo é nós interagir com a palavra. Amém? Nós vamos conversar com os diáconos sobre a reunião nossa, que vai voltarmos todo mês, e diáconos monitorar lá fora e não conversar. Muito bem, sim, vamos conversar com os diáconos. Agora, amados, nós vamos ficar de pé para nós lermos as Escrituras. Deus abençoe os irmãos que vieram, né? Está ali o jovem que está congregado conosco hoje, Leonardo, também a irmã Maria Olinda, que veio de Coxim, está aí, Deus abençoe, tá certo? Sinta na casa do Pai Celestial. Nós vamos abrir Marcos 16. Glória a Deus. Marcos 16, versículo 9. Todos encontraram? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo eles anunciaram aos outros, mas nem ainda eles creram. Finalmente apareceu aos 11, estando ele assentado juntamente, e lançou-lhes em rosto sua incredulidade, dureza de coração, por não haverem crido no que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes,
cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura da palavra. Podeis assentar, amados. Amados, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu já falei, acho que umas 2 vezes aqui no outro tabernáculo, e hoje nós vamos repetir, falar de novo sobre isso, que é a mensagem que veio, né? Que Deus nos inspirou a falar sobre isso hoje, tá? É o julgamento. Mensagem, o julgamento. Já falei aqui e hoje nós vamos repetir essa palavra, tá certo? É uma palavra, irmão Brana pregou essa mensagem várias vezes e nós também, né? Você sabe que o segredo é a repetição, amém? É a repetição, até você aprender, até você captar o que precisa ser captado. Então veja, amados, o profeta pregou o julgamento e pregou um julgamento. Então ele diz, provar que Jesus continua com sinais curando, claro. É uma prova de que Deus continua curando e libertando. A mão de Deus ainda está estendida para curar e libertar e salvar. Amém? Porque hoje muitas igrejas, muitas religiões crê naquela ideia. Os dias de milagre já passaram. Eles acham que os milagres eram somente para os dias de nosso Senhor Jesus Cristo, lá no tempo dos apóstolos. Não. Cristo disse, esses sinais seguirão. Todos os que crerem receberá a cura. Amém? Receberá o milagre. Todos aqueles que crerem receberá de Deus esta libertação. Então, nesta noite, irmão, é nesse tom que nós vamos falar aqui hoje, destrinchando um pouco desta palavra, tá certo? Então o profeta fala, Maomé não pode fazer nada. Claro, nem Maomé, nem Buda, nem Confúcio, que são filósofos, né, irmãos? Eles morreram e continuam sepultados, tá? Só há um que morreu e ressuscitou, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único. Amém? Glória a Deus. Então, amados, veja. Hoje as pessoas estão vivendo no brilho de outra luz. Recusa a luz do dia. Irmão, se você é sábio, você é esperto, né? Você recebe a luz de hoje. Você não fica na luz de ontem. Você pode ver que tem 7 mensageiros, tá? Desde Paulo até o irmão Brana. Tá certo? Então, quando chegou no irmão Brana, irmãos, o povo estava querendo viver na luz de Wesley, tá? O povo de Wesley estava querendo viver na luz de Lutero, porque Lutero foi a vela. A mensagem de Lutero está representada numa vela. Quer dizer, um pouquinho de fogo. A mensagem de Wesley está representada no lampião, já tem mais luz. A mensagem do irmão Brana não está nem representada na luz elétrica. Está representada no pilar de fogo. Você vê. Então o que acontece com as pessoas? Elas querem viver no brilho da luz passada. Hoje, você vê que muitas denominações que existem hoje, né? Nós não vamos citar aqui, mas você conhece, a maioria das denominações estão vivendo de miragem, de uma luz passada, de uma mensagem ultrapassada, tá? Enquanto você tem que estar vivendo com a luz do dia, com a mensagem do dia. Profeta mensageiro fala, imagina, meu irmão, se Moisés falasse, pessoal, chega aqui, vamos ali para o Nilo, vamos fazer uma arca, para nós navegarmos aqui no Nilo. Não era essa a mensagem, irmão. A mensagem para navegar foi a mensagem da arca, lá atrás com Noé. Tinha que ser uma mensagem nova nos dias de Moisés. Tá certo? A mensagem de Moisés foi uma mensagem mais nova do que a de Noé. Agora imagina nosso Senhor Jesus Cristo falando, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ali no Monte das Oliveiras, eu vou tentar arrumar umas tábuas de lei para vocês. Eu vou arrumar umas tábuas, vou escrever novas leis para vocês. Meu irmão, era uma mensagem ultrapassada.
A mensagem da palavra escrita na pedra foi a mensagem de Moisés. Cristo trouxe uma mensagem nova. Vocês estão me entendendo? E assim com Wesley, com Lutero, com o irmão Brana. Então nós estamos na última mensagem. Por isso que as pessoas não podem ficar lá, migrado lá naquela luz passada. Tá? Então Cristo disse: examinai as escrituras, invalidais a palavra com vossa tradição. O povo quer ficar na tradição, irmão. Tradição de igreja de 500 anos, tradição de igreja de 1000 anos. Por quê? Porque eles já estruturaram, já conseguiram edificar os seus templos suntuosos, né? Aí o povo fica limitado naquelas tradições religiosas. E quando Deus chega com algo novo, não recebe. Tá? Então eu quero dizer que a mensagem que pregamos é uma mensagem nova e a última mensagem. Porque depois dessa mensagem, irmão, não haverá outra mensagem. Haverá o rapto. Amém? Haverá o arrebatamento. Quem está nessa mensagem vai no arrebatamento. Agora, quem está numa miragem, vai ficar na miragem, irmão. Não vai subir no rapto. Então, Deus julgará o mundo por Jesus Cristo, a palavra, claro. Você pode ver que Deus não vai julgar o mundo por nenhuma placa de igreja. Tá? Deus não vai julgar as pessoas por nenhuma placa religiosa, porque se Deus julgasse o mundo pela igreja católica, o resto estava tudo condenado. Se Deus julgar o mundo pelos adventistas, os que não guardam o sábado, está condenado, né? E por aí vai. Então Deus não vai julgar o mundo por nenhuma placa de igreja. Deus vai julgar o mundo pela palavra. Amém? Pela palavra. Placa de igreja não salva ninguém. Você tem que estar na palavra. Você tem que examinar a palavra. Você tem que comer a palavra. E doa onde doer. Você tem que entrar na palavra. Porque você não tem outra esperança a não ser a palavra. Fora da palavra, você está perdido. Por isso que ele disse: minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverem em mim, pedireis tudo o que quiseres. Amém? Você precisa da palavra, não da placa de igreja. Colocamos aí apenas para o endereço, irmãos. Porque Cristo não está em nenhuma placa de igrejas. Cristo está na palavra. Você tem que encontrar com Ele na palavra, em Cristo. Amém? Vamos chegar lá. Então essa foi a razão. Os luteranos estavam vivendo no brilho de Lutero. Quando chegou Wesley: não, nós somos luteranos, quem é você? Vocês estão me entendendo, irmãos? Os luteranos do dia estavam vivendo na luz da mensagem de Lutero. Aí Deus já não estava mais com Lutero, já estava com Wesley. Aí o povo, em vez de dar um passo e receber a mensagem de Wesley, eles continuaram confinados na mensagem de Lutero. Aí o que aconteceu? Deus já estava com Wesley trabalhando, Wesley lutando. Passou um tempo, quando chegou a mensagem pentecostal e depois do irmão Brana, o povo falou: não, nós somos wesleyano, nós somos metodista, nós não aceitamos essa mensagem. Deus já não estava mais com Wesley, Deus já estava com o irmão Brana. E agora, irmão, daqui uns dias, já não vai ter mais mensagem do irmão Brana aqui na terra, porque o rapto vai acontecer. Essa mensagem culmina, fecha tudo. Amém? Então essa foi a razão. Os luteranos estavam vivendo no brilho de Lutero. Foi isso que a mensagem de Wesley não foi aceita. E quando veio os pentecostais, estavam vivendo no brilho de Wesley. Tá? Então o profeta fala: por isso vamos dar a ele, a Cristo e a palavra, um julgamento justo. Amém? Vamos dar a Deus nesta noite e à palavra um julgamento justo. Porque Cristo não teve um julgamento justo. Você sabe que Jesus Cristo não teve, irmão. O julgamento de Cristo foi político. O Pilatos falou: não, eu tenho que matar esse homem, porque se eu não matar, vai produzir uma revolução. Eles vão me tirar o meu posto. O Pilatos divisa. E se matasse, ia produzir
a salvação, de todo jeito, não tinha para onde escapar. Tá? Então, nesta noite, vamos ter um julgamento justo, amém? Porque o julgamento de Jesus, você está me entendendo, não foi um julgamento justo, irmão. Jesus Cristo morreu, foi julgado injustamente. Ele não teve nenhum crime para ele ser condenado. E trocaram ele por um bandido, por um ladrão, por um assassino, que foi o Barrabás. Tá? O povo escolheram o Barrabás e condenaram o justo Jesus Cristo. Então o julgamento dele não foi um julgamento justo, mas ele tomou os nossos pecados. Era necessário que ele morresse, amém? Para nos salvar, para colocar em nós o selo do seu sangue e nos dar a liberdade de salvação, amém? Então veja, por isso vamos dar a ele um julgamento justo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Isso faz de Jesus Cristo Deus, porque ele é ontem, quando ele era o Espírito Criador, o grande Elohim. Hoje, quando ele estava morrendo naquela cruz, e eternamente, quando ele julgar todas as coisas e estabelecer a sua palavra. Amém? Então, João 1:1, no princípio era o verbo é a palavra. Então, nessa sala, vamos ter um julgamento. Vocês são o júri, tribunal e juízo. Então, nesta noite aqui, irmãos, vocês sabem como que funciona um júri? O júri funciona assim: vocês são o júri, tá? Que vai votar, que vai ver se é inocente ou se é culpado, tá? Sempre na lei eles escolhem 7 pessoas, né? Hoje vocês aqui, a igreja é o júri, tá? É vocês que vão dar se a pessoa é condenada ou é absolvida, tá? Então, temos aqui também hoje, qual que é o motivo? O profeta deixa bem claro, o motivo nessa sala, vamos ter o julgamento. Palavra de Deus versus o mundo. Quebra de promessa. Então hoje, irmãos, veja, esse julgamento é porque é o seguinte: Satanás, que está representado no mundo, que está representado no acusador, ele vai acusar a palavra, e a palavra é Jesus Cristo, amém? Então Jesus Cristo está sentado ali no banco do réu, tá? Deus está sentado no banco dos réus, a palavra está ali, e ele vai ser julgado nesta noite. Nós vamos fazer o julgamento aqui, e vocês serão o júri, vocês é que vão julgar, tá certo? Então nós encontramos aqui Jesus Cristo, a palavra, sentado no banco do réu, e quem que vai acusar? Satanás, que representa o mundo, é o acusador, tá? Ele vai levantar e vai tomar a palavra, tá certo? Isso é o que acontece dentro de um fórum, dentro de um juízo, tá? Então, o que vai acontecer? Veja bem, amados, qual que é o motivo? A causa é quebra de promessa, tá? Por que que Deus está sendo julgado? Por que que a palavra está no banco dos réus? Porque a causa é quebra de promessa. O advogado do mundo de acusação, o promotor é Satanás, ele representa o mundo. O réu é Deus, sua palavra. Então, a testemunha de defesa, quem que vai defender a palavra? O advogado, que é o Espírito Santo. Amém? Então veja bem, nós temos aqui, frisando, a palavra, Deus, no banco dos réus. Satanás, para acusar a palavra por causa de quebra de promessa, que Deus não cumpre a sua palavra, tá? E do outro lado, aqui nós temos o Espírito Santo, que é o advogado de defesa, tá? Testemunha de defesa, é ele que vai defender o réu, que é a palavra, amém? E vocês é o que vai fazer o julgamento, tá certo? Glória a Deus. Então veja bem, o advogado do mundo, como disse, é Satanás. O réu é Deus, sua palavra. Testemunha de defesa, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o paracleto, é o advogado. Testemunha do advogado de acusação, aqui ele vai chamar a primeira testemunha de acusação.
Porque Satanás, ele tem 3 testemunhas para acusar a palavra. Tá? Essas 3 testemunhas, irmão, a primeira testemunha é o senhor incredulidade, que está sentado também aí, tá? O senhor incredulidade. O segundo é o senhor cegueira, tá? E o terceiro é o senhor impaciente. Essas 3 testemunhas vão depor aqui, né? Como diz lá no fórum, né? Vão pôr a mão na Bíblia. Jura falar a verdade? Somente a verdade. Juro. Tá? Então, Satanás vai chamar as suas testemunhas para testemunhar contra o réu, que é Deus, a palavra. Tá certo? Então, veja, irmãos. Então ele chama a sua primeira testemunha. O senhor incredulidade pode vir à frente. Põe a mão na Bíblia. Jura dizer somente a verdade? Juro. Então, o senhor incredulidade está com a palavra para acusar Deus, que está no banco do réu. Então vamos ouvir o senhor incredulidade. O que ele vai falar? Sabe o que ele vai falar, irmãos? Ele vai falar é o seguinte: Deus não cumpre a sua palavra, tá? Eu fui na igreja, recebi oração, recebi unção na cabeça, tá? Era para me ser curado, voltei para casa, continuei doente e estou doente até hoje. Deus não me curou, porque Deus não cumpre a sua palavra, tá? Então eu estou aqui para acusar ele, quebra de promessa. Ele prometeu, mas não está cumprindo, tá? Então veja bem, o senhor incredulidade, aí ele fala, chame ao tribunal a ordem, o promotor chama a sua primeira testemunha contra a palavra. Lembra-se que a igreja é o júri e o juiz. Muito bem. O senhor incrédulo depõe contra a palavra. Ele diz, eu fui em uma reunião do Espírito Santo e ninguém foi curado. Deus não cumpriu suas promessas. E assim por diante. Então ele vem e testifica contra Deus, o senhor incredulidade. Ele fala, olha, Deus prometeu isso, mas não cumpriu. Tá? Deus falou lá sobre tal assunto e até agora eu não vi nada resolver. Porque você sabe, irmão, o senhor incredulidade, né? É claro, o nome dele já fala. Eu estive lá nos dias de Noé, estive nos dias de Abraão, estive no dia dos profetas, tá? Eu não vi nada. Deus não cumpre a sua palavra, porque eu não vi, não consigo ver. Então veja, amados, aí ele segue. Então vamos ouvir agora, senhor incredulidade, o senhor já se depois, pode sentar. Vamos chamar o senhor cegueira. Vamos ouvir o senhor cegueira. O senhor cegueira vem, põe a mão na Bíblia, jura falar somente a verdade? Sim, pode, a palavra está contigo. E ele, o senhor cegueira, começa, ele diz que esteve à procura de libertação, baseado em Tiago 5,14, e cita, se alguém está entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, a oração da fé curará o enfermo, e se tiver pecado, ser-lhe-ão perdoado. O senhor cegueira então fala que ele foi e recebeu a oração e não foi curado. Tá? A segunda testemunha contra a palavra, dizendo que Deus não cumpre a sua promessa. Você vê, irmão, o júri é complicado, né, irmão? Tá? Deus não cumpre, porque eu fui lá, estou do mesmo jeito, não fui curado, não fui liberto, tá? O senhor cegueira, o que mais, senhor cegueira? E muitas coisas mais que aconteceu, tá? Eu estou aqui para testificar contra a palavra de Deus, contra as promessas, porque Deus realmente não cumpre as suas promessas. Senhor cegueira, o senhor pode se assentar, tal, tá? Agora vamos chamar o senhor impaciente, é um velhaco. Ele diz, de Marcos 11,16, se disseres este monte, ergue-te, e não duvidares em teu coração, mas creres, receberás, e quando orares, crendo, tudo receberás. Simplesmente, como em um tribunal, o senhor promotor tem que concluir o caso. Então veja, irmãos,
O Senhor impaciente cita essa escritura, fala, olha, ele falou que se eu orar e tiver fé, o monte sai dali. Eu já fiz isso 1000 vezes, tá? O Senhor impaciente. Eu já fiz isso e o monte não sai de lá, tá? Esse negócio do monte sair, precipitar, não, isso é furada. Deus não cumpre a sua palavra, tá? É quebra de promessa. Então aqui, irmãos, podeis assentar, Senhor impaciente, ele vai assentar. As 3 testemunhas contra a palavra de Deus, irmão, estou apressando, né? As 3 testemunhas, o senhor cegueira, o senhor impaciente e o senhor incrédulo, já testificaram, porque a Bíblia exige 3 testemunhas. O que eles fizeram? Testificaram contra a palavra, tá? E vocês podem ver que isso existe no mundo hoje, tá? O mundo está cheio do senhor incrédulo, está cheio do senhor cegueira, que não vê nada, não consegue ver, e cheio do senhor impaciente, tá? As 3 testemunhas de acusação do diabo, que representa o mundo, já falou. Agora sentam, porque o advogado de defesa, que é o Espírito Santo, vai chamar também as testemunhas a favor da palavra. Amém? Vai chamar, e vocês são júris, vocês vão julgar, tá? Então, veja, irmãos, como em um tribunal, o promotor, ele chamou suas 3 testemunhas, sentou o caso para terminar a sua parte. Fala sobre Deus não cumprir as promessas. Tudo bem, agora senta, porque vai chamar agora a testemunha de defesa, o advogado de defesa, que é o Espírito Santo, para defender o réu. Quem é o réu? A palavra. Então, primeira coisa que ele diz, primeira, as promessas não são para incrédulos, nem para cegos e nem para impaciente. Glória a Deus, aleluia. Primeira coisa que o advogado, que é o Espírito Santo, que é o Paracleto, vai falar. Primeira coisa, essas testemunhas que vieram e não tiveram sucesso com a palavra, porque são pessoas que Deus não trata com elas. Deus não trata com o incrédulo. Se ele é um incrédulo, ele já é incrédulo para começar. Ele não vai conseguir crer em nada. A Bíblia diz, quem crê e for batizado será. Ele não crê, então ele não vai absolver nada da palavra. Tá? Então, o advogado que defende a palavra, que é o próprio Espírito Santo, fala em outra, as promessas de Deus é para eleitos, para filhos de Deus, para pessoas que vão crer, que vão aceitar a palavra, que vai renunciar ao mundo, que vai largar o diabo, largar o que o mundo oferece e vai aceitar o que a palavra de Deus manda, meu irmão. E outra, maioria de testemunha e a maioria do povo é do lado errado. 90% da humanidade, 10% para Deus. Então é 1 contra 1 milhão, você crê, mas tem 1 milhão de incrédulo contra você. O colírio de Deus pingou nos seus olhos, você viu, mas e quem não recebeu o colírio? É cego, mesmo vendo o milagre, mas ele não crê. Mesmo vendo as bênçãos de Deus na sua vida, mesmo vendo a prosperidade de Deus na sua vida, mas eles veem que você está sendo prosperado, que a irmã, o irmão está sendo abençoado, mas eles estão cegos. Eles só conseguem ver fracasso, só conseguem ver ruína, só conseguem ver problema. Isso aí eles veem, mas na hora de ver a mão de Deus trabalhando na vida daquela pessoa, ajudando aquela irmã, ajudando aquele irmão, eles são cegos. Então, nesta noite, irmão, o advogado que defende Deus, que defende a palavra, é o próprio Espírito Santo. Ele tem que defender a palavra, porque ele e a palavra é o mesmo. Amém? Então, veja, o senhor impaciente, já fala impaciente.
É aquelas pessoas, irmão, que nada está bem. Tem dinheiro, tem casa, tem carro, tem comida, tem tudo, mas não está satisfeita ainda. É impaciente com as coisas. Aí ele quer que Deus faz a coisa na hora que ele quer. Bimba, ali. Não, eu pedi, Deus não me deu. Queria que... Não, Deus dá. É na hora que Deus quer dar. Nós somos a pedra, nós somos o barro. Deus é o Criador. Ele não é obrigado a fazer o que nós pedimos. Mas Ele faz pela sua misericórdia na hora de Deus. Agora o senhor impaciente, Ele quer na hora. Está vendo? Eu pedi e Deus não me deu. Então ele quebrou a Bíblia dele. Ele quebrou a promessa dele. Que ele não cumpriu. Não cumpriu coisa nenhuma. Não é que não cumpriu. É que ele é um impaciente para começar. Vai na igreja um dia e naquele dia já quer que a vida dele muda. Ele tem que vir na igreja hoje, amanhã, congregar, e comer palavra, e comer sermão, e comer palavra, e comer sermão, até ele entrar na linha. E a paciência é Deus, a impaciência é o diabo. Então nesta noite, irmão, vocês são júri. O senhor cegueira, o senhor incrédulo, não crê em nada. Se o morto ressuscitar, ele fala, não, ele estava só desmaiado. O irmão Brano orou para o morto, no lugar, e era de crente. Como o irmão Brano era da mensagem, né? Ele falou, não estava morto, o homem estava com algodão na boca, dentro do freeze lá do necrotério, só puxou para cá, o irmão Brano pôs a mão no peito dele, orou, e Deus ressuscitou ele, trouxe ele de volta. Aí trouxe os pastores da igreja dele, né? Ele não estava morto, só estava desmaiado. Você vê, irmão? As pessoas não conseguem ver que Deus está sustentando a igreja na terra. No meio desse emaranhado de pecado, de sujeira, de desgraceira, de lama, de tanta coisa errada em cima dessa terra, meu irmão, minha irmã, as pessoas não conseguem ver que Deus está sustentando tudo pela palavra. Não pode nem brincar de tentar julgar a Deus. Isso aqui é uma pregação do profeta, um julgamento justo. O julgamento tem que ser justo. Então, amados, veja. Então chama a testemunha de defesa, que é o Espírito Santo, para defender o réu, que é a palavra. Imagina, meu irmão, se no dia do julgamento Deus te chamar para você ser a testemunha que defende a palavra. Você já parou para pensar? Falei, irmã, você vai ser minha testemunha no dia do julgamento. Você vai me defender. Você vai falar o quê? Você vai contar o que a Lília contou aqui. Olha, Deus tem me abençoado, Deus tem me guardado, Deus tem me livrado, não são méritos meus, eu reconheço que a mão de Deus me guardando, me segurando, me protegendo, me dando mais uma vida aqui nessa terra. Meu irmão, isso não é Deus na sua vida? As pessoas, desculpe meu irmão, são ingratas. Oh, glória a Deus! Muitas pessoas são ingratas, meu irmão. Não reconhece a misericórdia de Deus, a bondade dele. Desculpe, meu irmão, Deus sustenta o ímpio, Deus alimenta o ímpio, Deus dá o melhor dessa terra para o ímpio, para nós não ficar com inveja. Desculpe aqui, tá? O ímpio tem o melhor carro, é do ímpio, a melhor casa, as melhores coisas, é tudo do ímpio. Fala que não é. Porque o pecado é liberado. O ímpio pode ter as mulheres que eles querem, que eles têm dinheiro. As mulheres podem ter os homens que elas querem. Pode ter um batalhão de homem. Porque eles não temem a Deus. Então o galardão do ímpio é aqui na terra. Então nós vemos e ficamos quietos.
Porque o dia dele está chegando e Deus engorda o ímpio para o dia da matança. Deus está engordando o ímpio, dando tudo para eles. Cadê que eles reconhecem Deus? Mas nós, o irmão e a irmã, na sua humildade, com o pouquinho que você tem, com o seu salarinho, com a sua casinha, mesmo que você pague aluguel, seja o que for, você reconhece o Todo-Poderoso. E isso é grande para Deus. Deus é louvado na sua boca. Deus é louvado na vida do irmão. Glória a Deus, irmão. Mesmo que é um carrinho velho, mas fala, foi Deus que me deu. Eu trabalhei, suei, mesmo que é uma casinha humilde, mas foi Deus que te deu. Porque o que você tem aqui, meu irmão, não dá para falar da glória, daquilo que Deus reservou. Eu não digo nem no milênio, irmão, que o milênio vai ser uma lua de mel. Eu já vou logo para a eternidade. Para a eternidade. Fizeram um vídeo aí, irmãos, mostrando o tamanho dos planetas. Sabe como é que é o povo, né? Fizeram um vídeo mostrando o tamanho dos planetas. E o Júpiter cabe, de acordo com o estudo deles lá da NASA, o Júpiter, que é acho que é o maior dos planetas aqui, da nossa galáxia, cabe 890 terras. Tá? O Júpiter. O Netuno cabe 600 terras. 600 planetinhas. Você vê o tamanho que é Deus. Porque isso é uma pedrinha na mão de Deus, meu irmão. Agora você parou para pensar o tamanho que é esse Deus Criador. A sua grandeza, meu irmão. O seu esplendor. E depois ele limitou no corpo de um homem, desceu aqui e falou, eu morro por vocês, eu dou a vida por vocês, eu quero vocês comigo na eternidade. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. E hoje aqui é o julgamento. Você fica do lado de Deus ou você fica do lado do senhor incredulidade, que não consegue ver nada? Ou você fica do lado do senhor cegueira, que tem olhos, mas não vê? Porque tem muita gente, irmão, tem olhos, mas não vê. Mas você tem um outro olho, que é o olho do Espírito. Você consegue ver a palavra. Você consegue ver. Você não vê Deus aqui. Nós não vemos Deus aqui, porque nossos olhos estamos em carne. Somos limitados. Mas Deus está aqui, porque primeira mão, Ele prometeu não quebrar a sua palavra. Deus não quebra a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra. E nesta noite eu te desafio você a crer nesse Deus e cumprir a palavra dele na sua vida. Não duvide de Deus, meu irmão, porque Deus cumpre a sua palavra. Esse Deus grande criou o sol, palavra falada, haja sol, bum. Os gases foram juntando. O gás lumífero, o acetínico, o calorífero, ajuntou os 3 elementos, formou aquela bola. Que se o Júpiter cabe 800 terras, quantos Júpiter cabe dentro do Sol então? O Sol é. Por isso que de lá ele te queima aqui na Terra. Tá? O que é isso? Criação da palavra falada de Deus. E você pode usar esse poder que Deus usou na sua vida em mínima escala. Falando a palavra falada também. Amém? Porque irmão e irmã, se você, irmão e irmã, é filho e filha de Deus, você é um pequeno deusinho. Pastor, filho de peixe, peixinho é. Filho de gato, gatinho. Não é isso? Filho de Deus, um pequeno deusinho. Agora Deus não pode dar muita coisa para você, porque na hora da raiva, da ira, você pode querer matar os outros. Só com a palavra, morra, bum, já cai morto. Aí Deus não vai te dar. Você não está preparado ainda para essa arma. Você sabia que a maior arma foi a palavra? A maior arma foi e é a palavra. É uma arma que nunca ficou obsoleta.
O rifle, a bomba atômica, arco, flecha, revólver, faca, tudo é armas obsoletas. Mas a palavra é uma arma que nunca ficou obsoleta, meu irmão. Veja como que Deus é sabido, né, irmão? Ele deu uma arma que nunca ela fica fora de questão, ou melhor, nunca ela perde o seu valor. Eu não vou usar ela aqui agora não, porque senão... Vamos todo mundo ficar de pé agora. Todos de pé. Todos de pé. Vamos dar um glória. Vamos dar um aleluia. Porque Deus merece. Abra a boca, irmão, não estou escutando o seu glória. Quem tem fôlego louva. Abra a boca, irmão. Não estou escutando você. Não estou escutando a irmã. Abra a boca. Desenferruja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O nome do Senhor seja louvado. Isso. Podem sentar, irmão. Glória a Deus. É assim que você faz com problema. Você fala, problema, saia. Dificuldade, rua fora. Não quero mais você na minha casa. Dor, doença, pressão alta, descontrolada, diabetes, descontrole, artrose, ácido úrico. Manda embora, irmão. E vai. Só que você tem que crer. Você tem que crer. Irmão, o crer, CRE, crer, é tão forte, tá? Se você crê mesmo. Um dia eu falei, essa coluna vai trincar. Não aqui, no outro lugar. O pessoal, não vai não, pastor, vai. Amanhã, a hora que eu chegar aqui, essa coluna está trincada. Coluna, trinca. Aí, irmão, nós esquecemos da história. Passou um mês. Aí o pessoal chegou lá com cimento. O que foi? Vão arrumar aqui que a coluna trincou e rachou todo o prédio. Você viu, irmão? Isso é culpado é o pastor, que ele falou que a coluna ia trincar. Ó, irmão. Desculpe, eu falei numa hora que nós estávamos discutindo Bíblia. Para falar do poder da palavra. E, irmão, se você crê no que você falou, aquilo acontece. Porque você é um pequeno Deus. Você já leu o Salmo que está escrito assim: Deus está no meio dos deuses. Está lá na Bíblia. Que deuses? O povo, os católicos já olham assim, já é um monte de ídolo, né? Vamos dizer assim. Aparecida, São Benedito, Santo Antônio, não. Isso não são deuses, irmão, são ídolos. Deus é você. A irmã é uma pequena deusa. Então, o senhor incredulidade não crê, o senhor impaciente também não crê, é outro tipo de incrédulo, e o senhor cegueira é outro tipo de incrédulo. Vamos finalizar, irmão. Então veja, então chama testemunho de defesa, o Espírito Santo para defender o réu, a palavra. Hoje, tá os irmãos aqui, cada uma de vocês, irmã, são pessoas para defender a palavra. Não importa, irmão, onde o irmão estiver, no posto de saúde, no mercado, no posto de gasolina, na escola, não importa onde você estiver, sempre defenda a palavra. Não deixa o diabo com os 3 testemunhas do Satanás pegar você e falar, você é crente, eu não creio em Deus. Tudo isso foi criado por acaso. Não, irmão, não deixa não. Puxa da espada. Amém? Seu incrédulo. Incrédulo não entra no céu. Já parte para cima deles. Eu encontrei um ateu, que eu sempre conversava com ele. Ateu. Aí um dia ele falou assim para mim, ô pastor, eu sempre falava no programa de rádio, ele trabalhava ali perto do Banco do Brasil. Ô pastor,
que o senhor acha da minha pessoa? Aí do lado dele, irmão, tinha um pé de coqueiro. Já viu esse pé de coqueiro? O macaúba, já viu, né? Só que ele estava seco lá em cima, não tinha folha nem nada, só aquele pé seco. Aí eu falei, fulano, o que eu acho de você? Você está igual esse pé de coqueiro aí do lado, maninho. Aí ele olhou o pé de coqueiro, seco, morto, sem folha lá em cima e oco, né, irmão? Ele falou, mas pastor, você acha que você está igual esse pé, você não tem nada por dentro. Você só tem a casca, você não tem nada por dentro. Mas pastor, você não crê em Deus. Então você pode, eu falei para você pode matar, você pode roubar, você pode estuprar, você pode entrar aqui no Banco do Brasil roubar, você não teme a Deus. Você pode fazer o que der na teia. Não, pastor, mas peraí, eu respeito as pessoas. Não, então você crê em Deus. Você vê como é que é, meu? Quando você aperta. Aí virei as costas, ele ficou 6 meses na Santa Casa. Tive que orar para ele. 6 meses. Cadê o fulano? Rapaz, 6 meses já que ele está internado lá com um problema sério. Aí um dia aqui na igreja, Senhor, ajuda o fulano. Aí passei um dia lá, ele está lá de novo, no ponto dele. Mas não adianta, irmão. Tá? Se você vê que é uma pessoa que é o senhor incrédulo, não perca tempo com ele, não. Se é o senhor impaciente, essas pessoas que questionam tudo contra a palavra de Deus, larga para lá. Nem perca tempo com essas pessoas. Que já está condenado. Ele delira. Já está condenado pela palavra. Está ali por algum propósito. Então vamos finalizar. Então as promessas não são para incrédulo. A testemunha de defesa, que é o Espírito Santo, é o vivificador da palavra, sabe o que se move. A palavra é semente, precisa da terra. A testemunha de defesa defende a palavra. Então, nesta noite, nós vamos então chamar a nossa primeira testemunha para testificar contra esse Satanás acusador e as suas testemunhas de acusação. Vamos chamar então a testemunha para defender aqui o réu que é Deus e a palavra. Aí o advogado chama, tem como o senhor Noé vir à frente? Aí o Noé sai de lá com aquela barbaça dele, vai lá na frente, põe a mão na Bíblia, juro a dizer a verdade, somente a verdade. Juro, prometo falar somente a verdade. A palavra está com o senhor Noé. Aí, irmão, Noé começa a contar a história do dilúvio. Fala, sabe o que é o seguinte, rapaz? No meu tempo, tá? Só tinha esse tipo de gente, incrédulos, impacientes, pessoas cegas que não conhecem, e Deus se irritou tanto no céu, que ele resolveu acabar o mundo com as águas do dilúvio. E aí, quando Deus resolveu acabar o mundo com as águas do dilúvio, eu era justo, eu cria nele, eu obedecia a palavra dele, eu fazia o meu culto lá em casa, com meus filhos, Sem, Cã e o Jafé, e também a minha esposa, nós cantava, adorava a Deus. Então o Todo-Poderoso, ele testificando, desceu lá no meu ranchinho, que eu era um agricultor, plantava abacaxi, melancia, melões, uvas. Você imagina, o Criador desceu lá no meu ranchinho, falou comigo, ó irmão, testemunha. Eu sou testemunha, que ele falou comigo e mandou eu construir uma grande arca para o mundo acabar com as águas do dilúvio. Eu sou o construtor da arca. Não é história que ninguém contou, não. Eu construí a arca, eu sou a testemunha. Era o senhor Noé, irmão. Noé, Deus abençoe, pode sentar. Testemunha forte, né, irmão? Agora vamos chamar o senhor Abraão. Vem Abraão. Vem Abraão. Falar, eu? Promete? Põe a mão na Bíblia. Jura somente? Juro, prometo. Abraão vem, fica ali no lugarzinho onde tem que o juiz, né? E o júri está assistindo. E aí o advogado, que é o Espírito Santo, fala, senhor Abraão, pode testemunhar e defender a palavra. Aí Abraão, então, vira para o lado do povo. Pessoal, é o seguinte, eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu morava numa cidade que só tinha incrédulo como esse aqui. Você vê, irmão? Não tem jeito, né? A marreta só cai na cabeça do incrédulo. Só tinha incrédulo, idólatra.
Mas eu, no fundo da minha alma, eu tinha um desejo de conhecer o grande Elohim, o Todo-Poderoso. E aí um dia eu tive uma experiência, andando pelas montanhas, eu tive uma experiência, eu ouvi a voz de Deus. E Deus falou comigo, sai. Primeiro chamou eu pelo nome, Abraão. Eu parei e ouvi a voz de Deus dizendo, sai do meio da sua parentela. Eu olhei para um lado, não vi nada. Aí eu falei, sair do meio da minha parentela? Aí a voz continuou, sai do meio da sua parentela. Eu vou te guiar você para um caminho e vou fazer de você uma grande nação. Então, pessoal, vocês estão me ouvindo? Então eu cheguei na Sara era estéril, não gerava filho, né? Eu fiquei já preocupado, falei, mas como que eu vou ter um filho se minha mulher não gera? Mas foi Deus que falou, né? Ele é capaz de fazer ela gerar. Então eu criei, irmão, eu criei na palavra. Aí eu saí, peguei e falei, Sara, vamos fazer nosso galo de briga, vamos embora. Vamos vazar daqui, que só tem ímpio, incrédulo, não dá para ficar aqui não. Aí eu peguei a Sara, quando eu estava saindo da vila, o Ló. Tio, cansado, o que foi, Ló? Espera, eu vou com o senhor. Tem hora, irmão, que não dá para deixar alguém te acompanhar, né, irmão? Atrapalha, não vamos entrar em detalhe. Então, pessoal, o que aconteceu? Eu saí e comecei a minha jornada. E para resumir, porque o tempo é curto aqui, né? Eu sou a segunda testemunha aqui, então eu quero dizer uma coisa para vocês. Ela era estéril, Deus abriu a madre dela, tá? Deus foi lá na tenda, conversou comigo, tá? Deus desceu aqui na terra, esse Deus que eu estou falando, que o senhor incrédulo não crê, um dia ele desceu aqui na terra, pegou um pouco do pó da terra, jogou para cima e tornou um corpo humano, com pó, com poeira, e chegou na minha tenda com 2 anjos, e eu, quando eu vi, eu reconheci que era o Todo-Poderoso, corri lá, falei, fulano, mata uma vitela aí, faz um churrasco aí, porque a pessoa mais importante que existe em toda a humanidade é Deus, ele está aqui na nossa tenda, sentado ali debaixo do carvalho. Então, irmãos, veja, e Abraão está contando, então, sabe o que aconteceu, irmão? Pessoal que está me escutando. A Sara estava na outra tenda atrás, e esse grande Elohim falou, Abraão, por esse certo tempo eu virei, e Sara terá um filho. Ó o filho aí. Aí, sabe o que aconteceu, amigos? A Sara riu lá atrás da tenda. E Deus viu que ela riu aqui. Porque Deus preenche todo lugar, ele está em todo lugar. Quando a Sara chegou, irmãos, olha, eu quase perdi a minha esposa. Porque quando ela chegou na presença de Elohim, com os anjos, Elohim falou, por que você riu? Ela disse na cara de Elohim, eu não ri. E riu mesmo. Por isso que Isaac quer dizer riso. Então, pessoal, para encerrar, Deus me deu filho, tá? Ela engravidou, é o Isaac, tá bom? Aí quando o Isaac tinha 14 anos, Deus encontra comigo de novo, lá na montanha, fala, Abraão, eis-me aqui, senhor. Vai no Moriá. No Moriá, senhor, para fazer sacrifício? Sim, vai lá fazer um sacrifício para mim. Você, sua incredulidade, você não crê nisso. Seu impaciente e seu cegueira, você não consegue ver. Mas eu falei com Deus. Eu sou testemunha ocular que eu falei com ele. E ele falou, vai no Moriá. Caminho de 3 dias. Sim, senhor, vou sim, vou levar. Quantos carneiros o senhor quer que eu... Não. Você vai levar o seu único filho. Sim, senhor, eu levo. Mas você vai oferecer para mim. Em holocausto. Senhor, esse pedido é muito difícil, senhor. Eu não dou conta de fazer, senhor. Abraão. E Abraão ficou lá, né, irmão? Começou a chorar na presença das pessoas. Aí Abraão disse, então o que eu fiz? Peguei os jumentos, preparei a lenha, preparei o cutelo, o facão, preparei as coisas.
Falei, Isaac, meu filho, quer ir com o pai lá no Moriá? Fazer um sacrifício? Opa, é claro. E o Isaac foi, irmão, sem saber de nada. E nem falei para Sara, porque sabe como é que é? Falar, você não ia deixar o menino ir, né? E quando eu estava para degolar o menino, o anjo do Senhor segurou meu braço, e o Todo-Poderoso providenciou um cordeiro no lugar do meu filho. Eu sou testemunha. Eu sou testemunha disso. Seu cegueira nunca vai ver isso, seu impaciente nunca vai ver. Mas eu vi o cordeiro. Deus criou um cordeiro pela palavra falada. No estralo, pum, apareceu o cordeiro ali. Preso pelo chifre nos arbustos ali berrando. Bé, bé, bé. Eu fui lá, peguei o cordeirinho no colo. Tão mansinho. Criado pela palavra falada. Coloquei ele em cima do altar. Virei o pescocinho dele para trás. Peguei o facão. Degolei ele, o sangue espirrou. Isaac chegou com tição de fogo e ajudou a queimar o sacrifício. Eu falei, Isaac, meu filho, ajoelha ali e agradece a Deus, porque esse cordeiro está morrendo no seu lugar. Aquilo era um tipo de Cristo no Calvário, meu irmão. Glória a Deus. Assim como o cordeirinho morreu no lugar de Isaac, Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, morreu no seu lugar. E o que você está fazendo por ele? Glória a Deus, irmão. Eu falei, eu estou obedecendo. Eu já fui batizado. Eu estou tomando a minha ceia. Eu estou obedecendo a palavra, amém? Então você está seguro, meu irmão. Você está na plataforma para o arrebatamento. Agora, se você está fora, você procura entrar logo. Procura ser uma testemunha. Desculpe os testemunhos de Jeová. Quem é o senhor? Nós somos das testemunhas de Jeová. Amém. Só tem uma testemunha de Jeová. Jesus Cristo. Só Ele. Agora nós somos testemunha de Jesus Cristo. Então você, irmão, irmã, é uma testemunha. Então testemunhe Deus, irmã, lá no seu trabalho, para a sua patroa, para o seu amigo, aonde você vai, fala. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Não vou nem falar da testemunha Moisés, porque o tempo já esgotou. Mas nesta noite eu quero orar, nós vamos orar, e esse irmão e essa irmã, eu vou dar um segredinho para vocês aqui, irmãos, tá? Um segredinho que me veio por último. A palavra falada é poder, amém? Mas quando você escreve, a coisa fundamenta mais. Se você escrever o seu desejo com gratidão no seu coração, eu não sei quantas vezes você vai escrever. Escreve, sei lá, 10, 20 vezes por dia. Todo dia, escreve o que você quer. Aquilo vai materializar. Da onde você tirou isso, pastor? Eu tirei de Zacarias. Eu não ouvi isso de ninguém não, viu, irmãos? Nem de internet. Isso que eu vou falar aqui. Eu tirei da Bíblia. O Zacarias, quando o anjo Gabriel falou, olha, Zacarias, você vai ser pai, Isabel é estéril, ela vai ser mãe. Zacarias falou, como? Zacarias tinha uns 80 anos, irmão. 75 a 80 anos. Zacarias falou, mas como vai ser isso? O anjo não gostou dessa pergunta dele. Porque como vai ser isso? É claro, ele era homem, devia, desculpe, irmão, dormir com a sua esposa. Tentar, não é assim que os maridos fazem? Tenta, até que engravida. É isso que o Gabriel falou, rapaz, você está fazendo eu querer pensar nas coisas aqui, rapaz? Desculpe, irmão. Como não cresce nas minhas palavras? Ficarás mudo. Passou os 9 meses, nasceu o gurizinho, né, irmão? Vocês sabem desse. Aí está todo mundo lá. E o nome? Zacarias, é da linhagem dos Zacarias. Tem que pôr nele o Zacarias III, Zacarias IV. Vamos dizer assim para vocês entenderem. Ele é Zacarias, ele vai ser sacerdote.
Aí a Isabel falou, não, faz o seguinte, pergunta para o papai, que o papai que conversou com o anjo. Aí chegou no papai, o papai não sai nada. Aí a Isabel falou, arruma uma tabuinha para ele escrever. Olha, irmão, o segredo. Quando Zacarias escreveu o nome do menino, a língua desprendeu. Então, quando você escreve, irmão, por isso que a palavra tem poder. Por isso que o próprio Deus não deixou só de um contando a história para o outro, não. Escreveu no papel. Então, você quer alguma coisa? Escreve. Eu, fulano de tal, sou uma pessoa cristã, feliz, agradecida, e tenho uma casa nova. Amém? Tenho um carro novo. Estou curado disso. Seja o que você pedir, irmão. Deus, uma moeda para Deus de 1 centavo e 1 trilhão de reais é a mesma coisa. Está vendo? Para Deus isso, né? O que você quer? Por isso que se você pedir um carro para Deus, pede um carro 0 quilômetro. Não pede um Fusquinha, não. Com todo o respeito do Fusquinha. Tá? Porque você vai ganhar um Fusquinha. Eu quero um Fusquinha. Pode ser um Fusquinha lá do ano de 1968, aqueles bem antiguinho, que mal, né? Aí Deus te dá um Fusquinha. Tá? Então peça com sabedoria. E escreve o que você quer. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador de toda boa dádiva e dom perfeito. Obrigado, Pai Santo, por cada irmão e irmã que veio. E nesta noite, Pai, declaramos a cura, declaramos a libertação, declaramos o Teu poder, porque aqui, Senhor, foi repreendido nesta noite a incredulidade, o impaciente e o Senhor cegueira. Eles foram repreendidos e expulsos daqui do tribunal, porque realmente, Pai, o Senhor é um Deus que cumpre a Sua palavra. O Senhor prometeu, o Senhor é cumpridor da tua palavra, e cumpre agora na vida do irmão, na vida da irmã, fazendo com que eles sejam melhores cristãos na tua presença. E assim, Pai, sê com cada um, leve em paz, curados e libertados nesta noite, Pai. Pedimos e agradecemos tudo isso em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Vamos cantar um cântico, amados. Amados, do Cântico de Sião, vamos cantar o 127, para nós finalizar. 127, todos alegres. E veio um novo céu e uma nova terra, veio a santa cidade, a nova Jerusalém. E veio um novo céu e uma nova terra, veio a santa cidade, a nova Jerusalém. E mostrou um rio puro, claro como cristal, que desce do lindo trono do Cordeiro. No meio da sua praça, da outra banda do rio, a árvore da vida lá está. E vi um novo céu e uma nova terra, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. E veio um novo céu e uma nova terra, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Oh, glórias! Amém! Amados, a igreja continue orando, que domingo que vem nós temos a ceia do Senhor. Amanhã ainda é 31, e todo primeiro de cada mês nós temos a ceia. Amém? Seu? Amém, irmã. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, irmão Carlos. O bolo vai chegar lá. Fica tranquilo.
Não sei de que forma, mas vai. Vamos para casa, irmãos. Senhor, leve em paz o teu rebanho, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação, fé perfeita, permaneça em vosso coração para toda a eternidade. Amém. Dê um Deus abençoe para o seu irmão, mas pega firme na mão, tá? E deu para a sua irmã também. Deus o abençoe.